Boa tarde, paz seja com todos, paz seja convosco, paz seja com você, meus queridos que estão aí na sala desta casa, que estão no quarto, que estão em frente da televisão, que estão em frente do computador, outros nos celulares. Nós louvamos a Deus por mais um domingo, estarmos podendo fazer esta live, fazendo aqui diretamente da casa do Pai, no nosso templo, aqui na Rua 33, quadra 70, Nova Cidade. É uma alegria muito grande, queridos, poder compartilhar um pouco da Palavra de Deus neste domingo tão chuvoso, mas também tão gostoso, 14 de fevereiro de 2021. Que Deus abençoe você e a sua casa. Espero que você tenha tido uma semana proveitosa, gostosa e abençoada. Apesar de todas as adversidades, eu creio que você está vencendo como nós também estamos vencendo em Cristo Jesus. Hoje nós queremos compartilhar uma palavra para o encorajamento do seu coração, para que você esteja na presença do Senhor, para que você, talvez que esteja entristecido com algum parente ou algum familiar hospitalizado em algum hospital, em alguma clínica, alguma UBS ou em alguma UPA, que o Senhor Jesus possa, através desta palavra de hoje, trazer uma palavra de fé, de esperança, de força, de encorajamento para o seu coração, para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, e que você receba hoje essa palavra, uma palavra para o teu coração, uma palavra pessoal, uma palavra que você tenha como para você e que você possa ajudar outras pessoas a permanecerem firmes. Neste tempo difícil que nós estamos passando, mas também um tempo de encorajamento, um tempo de exercício da fé, um tempo que nós estamos buscando mais a intimidade com o Espírito Santo de Deus. O desejo do meu coração hoje, queridos, é trazer essa mensagem, uma mensagem que levante a tua alma, o teu emocional, o teu espírito, o teu desejo de continuar vivendo nessa terra, dizendo: vale a pena crer num Deus vivo, santo e todo-poderoso, num Deus que está em mim, que está em você, que está na tua família, na tua casa, na tua célula e na tua igreja. Amém? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, nós vamos fazer 1 minuto, 2 minutos de oração, enquanto nós nos preparamos para refletirmos, meditarmos um pouco da Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no livro do apóstolo Lucas, no capítulo, Evangelho de Lucas, capítulo 3, já vá preparando aí, Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 1, enquanto nós oramos, prepare seu coração aí, tá bom? Então vamos orar. Pai querido e amado, bendito seja o Senhor nos céus e na terra, bendito seja o Senhor neste lugar, porque o Senhor é o nosso Deus, é em quem nós temos crido, Pai. Ó Deus, eu quero apresentar esta família que está agora nos assistindo, apresentar, Pai, este filho teu, esta filha que está aí, Pai, ouvindo esta palavra que nós vamos agora ministrar ao coração de cada um de nós, que o teu Espírito agora esteja, Pai, tomando a terra do nosso coração. Se em algum lugar, meu Pai, do nosso coração está uma terra árida, seca, então que o Senhor agora, Pai, possa fazer chover no nosso coração com a chuva do Teu Espírito, para que este solo, Pai, recobre a vida, recobre a alegria e possa receber essa palavra e frutificar, meu Pai, ao ponto de expandir, meu Deus, a frutificação para a direita, para a esquerda, para a frente, que todos possam ver em nós, meu Pai, uma árvore frutífera. Meu Senhor amado, que os nossos aparelhos de televisão, de celulares, de computadores agora estejam diante do Senhor. Pai, que a nossa internet não trave, que seja um tempo agradável, um tempo bom e que a Tua mensagem, meu Pai, possa usar este Teu servo para falar com cada um de nós, meu Pai. Usa-me, Pai, como João Batista disse, que eu diminua e que Teu Espírito apareça e ministre essa mensagem dos nossos corações para que cada vez mais sejamos encorajados e vivos a buscarmos ao Senhor a cada dia mais intimidades, mais alegria em Te servir. Pai,
fica conosco nos próximos minutos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, você que está entrando agora aí, nesse site, que está nos ouvindo, eu quero te convidar, quero dizer para você que Jesus tem uma palavra para você, tem uma mensagem para o teu coração. Quero te convidar que você fique nos próximos minutos conosco. Vai valer a pena você ouvir essa mensagem de hoje. E você que já congrega conosco aqui na Rua 33, na quadra 70, no Templo da Nova Cidade, eu quero te dizer, queridos, prepara o teu coração. Deixa a palavra de Deus entrar. É um tempo gostoso com o Senhor, é um tempo de intimidade, é um tempo que o Espírito Santo de Deus estava esperando que nós entrássemos juntos para glorificar o nosso Deus, para um tempo de intimidade com Ele. Amém? Então, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, nós vamos estar usando também depois alguns versículos de outros livros, mas principalmente o livro de Lucas, capítulo 3. Vamos ler, que Deus nos abençoe nessa tarde. Diz assim: a pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, 15º ano, guarde bem esta frase, este ano, no seu coração e na sua mente. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Versículo 3. Ele percorria toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Versículo 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 5. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escambrosos aplanados. Versículo 6. Toda carne verá a salvação de Deus. 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizados: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 9. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. 10. Então a multidão interrogava-o, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? 13. Respondeu-lhes: não cobrais mais do que o estipulado. 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém.
Senhor, nós nessa tarde, Pai, queremos nos entregar a Ti. Que a Tua palavra dessa tarde, meu Deus, possa entrar na nossa mente, no nosso coração e fluir, meu Pai, para todos aqueles que estão nos ouvindo e para aqueles que vão receber depois da boca daqueles que estão nos ouvindo. Que essa Tua palavra, meu Pai, seja uma semente fértil no nosso coração. Que possa se cumprir em nós o que diz a Tua palavra em Isaías 55:11. A Tua palavra cumpra o seu propósito. Ela não volta para o Senhor vazia, Pai. E nós cremos nisso. E é por isso que nós falamos e pregamos a Tua palavra nesta tarde, em nome de Jesus. Meus queridos, esta é uma mensagem, não é uma mensagem nova, é uma mensagem que nós conhecemos. E normalmente nós conhecemos essa mensagem como a voz que clama no deserto. E eu quero mudar um pouquinho aqui o título da minha mensagem, dizendo assim: a voz que ecoa no deserto. A voz que está ecoando em séculos e séculos e chegando até o dia de hoje, através desta mensagem que nós estamos falando agora. Meus amados, o profeta Isaías, há mais ou menos 700 anos antes de Cristo, ele havia profetizado para a nação de Israel, trazendo uma mensagem. Eles estavam ainda no cativeiro da Babilônia, e o Senhor envia através de Isaías uma mensagem para aquele povo. Eles acreditavam que haviam sido esquecidos pelo Senhor, mas agora o profeta é usado para trazer uma mensagem de encorajamento, de esperança àquele povo que estava achando que tinha sido esquecido pelo Deus Todo-Poderoso. E agora, meus queridos, nós estamos vivendo, por isso que eu falei para você, guarde bem o ano quando nós iniciamos aqui a mensagem, diz assim, o primeiro versículo: no 15º ano do reinado de Tibério César. Esse ano, queridos, da era cristã correspondia mais ou menos o ano 29 da era que nós estamos vivendo, ou seja, do ano do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse autor sagrado, Lucas, ele faz questão de registrar os governantes e os sumos sacerdotes da época. E faz questão de dizer o ano, o 15º ano de Tibério. Por quê, queridos? Porque ele queria deixar bem marcado no tempo, no espaço, na história, que um novo acontecimento estava à frente agora dele, estava acontecendo algo novo. Havia mais de 400 anos que Israel não recebia uma profecia, que não recebia um profeta da parte de Deus. O último profeta que tinha falado com Israel da parte do Senhor era Malaquias. E agora estava ali, diante do povo de Israel, mais de 400 anos depois, um período que é chamado de interbíblico, quando Deus não havia falado nada com aquele povo através dos profetas. Estava ali agora um homem trazendo uma mensagem para o povo de Israel. E aqui, quando nós depois possamos ler, lá no capítulo 40 do livro do profeta Isaías, ele diz: voz que clama no deserto. E aqui estava João Batista. Quando Isaías fala de voz que clama no deserto, ele não dá o nome de um profeta,
não dá o nome de um mensageiro. Ele diz, voz que clama no deserto. E eu quero dizer para você hoje, meu querido, que essa voz que clamava no deserto, ela continua ecoando nos dias de hoje a mesma mensagem. É a voz do Espírito Santo ecoando no deserto do coração do homem, da mulher que está vivo hoje nessa terra. Continua clamando para que voltemos à presença do nosso Deus. Essa voz que foi trazida por um mensageiro chamado João Batista. Hoje ela está sendo trazida por homens de Deus, mulheres de Deus, por pregadores de esquina, de terminais de ônibus, de dentro de coletivos, de igrejas, de internet. Essa voz ela continua hoje num eco muito maior para todo mundo. É um apelo do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, chamando as nações, chamando os filhos e as filhas de Deus para um arrependimento. Então, aproximadamente, desde que foi feita a profecia, até os dias de hoje, são aproximadamente 2.700 anos. E essa voz tem atravessado décadas, séculos e milênios e tem nos alcançado no dia de hoje. E a minha fé, a minha oração é para que alcance o seu coração, é que ecoe no seu coração, da sua alma, você que congrega conosco aqui, da Igreja do Evangelho Quadrangular, da Rua 33, na Nova Cidade, que ela ecoe, que ela chegue o mais profundo da tua alma. Você que está entrando agora e ouvindo esta mensagem, mas que não congrega em nenhuma igreja, nenhuma denominação, que essa voz também possa ecoar da sua mente, no seu coração, da sua alma, até alcançar o mais profundo do teu coração, ao ponto de você entender e entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Queridos, estava João lá no deserto. João não estava dentro de um templo, não estava bem vestido, ele se vestia de sacos, de peles, ele comia gafanhotos, era um homem diferente do que a sociedade da época estava acostumada a ver e ouvir. Mas esse homem começou a ser tão eloquente nas suas pregações, tão sábio no que falava, que começou a atrair multidões para junto dele, lá no deserto. E Lucas faz questão de registrar muito bem o ano, o tempo, o espaço geográfico, o espaço geofísico, para dizer o que estava se cumprindo, a profecia, a promessa do Senhor Todo-Poderoso, feito à nação de Israel, através do profeta Isaías. Lucas está dizendo aqui para nós, nos dias de hoje, olha, se cumpriu isso naqueles tempos. E a voz que clama no deserto, que clamava no deserto ali, aquela voz era de João Batista. Aquela voz conseguia atrair homens e mulheres, não porque João tivesse uma bela aparência, não porque ele se vestisse bem, talvez não porque falasse bem, mas porque era a voz do próprio Espírito de Deus. O Espírito que estava nele era a voz, não era apenas uma voz, era a voz que clamava no deserto. E esta mesma voz, meus amados, está hoje clamando no deserto dos nossos corações. Muitos de nós
estávamos vivendo na igreja, das células, se congregando, mas talvez nós não estivéssemos ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. E o Senhor, meus amados, compadecido do seu povo, Ele resolveu fazer o povo parar. Resolveu segurar um pouco o oxigênio dos nossos pulmões para se fazer ser ouvido através das mensagens da sua palavra que o Espírito Santo de Deus tem trazido para nós. A voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, queridos. O ano passado, quando começou a epidemia, em muitas nações, inclusive na nossa nação, na nossa cidade, houve clamor, houve um tempo de busca, houve um tempo de oração, mas logo passou, aliviou um pouco, as pessoas se voltaram para os seus próprios negócios, para as suas próprias vaidades, e esqueceram que o Senhor estava nos dando uma nova chance. Em Isaías 59, a palavra de Deus nos diz, o próprio Deus faz uma queixa, Ele diz que este povo que me louva com os seus lábios, mas o coração está longe de mim, é uma queixa que o próprio Deus está fazendo. E talvez o mundo de hoje, na nossa sociedade de hoje, não é diferente. Os nossos lábios estão louvando ao Senhor, mas as nossas atitudes, as nossas práticas estão distantes de querer viver e caminhar com o Senhor, de ouvir a sua voz, de proclamar a sua voz como uma verdade e trazer para a nossa vida a verdade do próprio Deus, daquilo que nós proclamamos como fé. E aí então, queridos, novamente voltou a epidemia muito mais forte. E nós, muitos, nem percebemos o que estava acontecendo. Mas eu quero te dizer, meu querido, minha querida, eu quero te dizer que lá no deserto, João estava pregando o batismo do arrependimento. E é o que o Senhor, o que a voz hoje está trazendo de volta para nós. A voz está dizendo de novo para nós: arrependei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai enquanto é tempo. Buscai a intimidade, buscai o seu favor. Confessai os vossos pecados e vivei. Creio, queridos, que o Senhor está esperando de nós uma volta, uma palavra de arrependimento, uma palavra onde o nosso coração diga para Ele, como aquelas multidões, como os publicanos, ou seja, os cobradores de impostos, os soldados. E o que faremos nós? E o que devemos fazer? O que praticar? Creio que é isso que o Espírito de Deus está esperando de nós, para que Ele cesse, Ele entre com a provisão contra a dificuldade, o aperto que nós estamos vivendo. Que o seu coração e o meu coração possa se arrepender, queridos. Então, meus amados, João era a voz que clamava no deserto. João estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. E hoje a igreja do Senhor é a voz que clama no deserto. É a voz que deve ir para o deserto para clamar para a humanidade, para a nossa nação, para a nossa cidade, se arrepender. E falando do arrependimento, queridos, tem dois elementos que são
cruciais no arrependimento. O primeiro é a mudança completa de direção, queridos. Tem que haver arrependimento sincero, genuíno. E que nós, queridos, nesse arrependimento, possamos produzir frutos verdadeiros, mudar de direção completamente das nossas atitudes, trabalhar o nosso coração e a nossa mente, mentes que agradem ao Senhor, corações que agradem ao Senhor, e que possamos mostrar isso diante de Deus, para que agrade o coração dele e ele se lembre de nós, como Pai amoroso que ele é, possa liberar para nós a sua bênção. E isso nos leva, queridos, a lembrar que ali a voz que clamava no deserto estava mostrando para eles que haveria em breve de acontecer a nova aliança feita no sangue de Jesus. Um novo tempo para Israel, um novo tempo para a humanidade estava próximo a se inaugurar, estava muito em breve iria se inaugurar um novo tempo, uma nova aliança, aliança no sangue de Jesus. Para nós também, queridos, a nossa aliança pessoal com o Senhor hoje, ainda há tempo de uma reflexão, de nos arrepender e mudar de direção para buscar ao Senhor. O outro ponto crucial, meus amados, é a mudança de pensamento, é a prática, não apenas falar com os lábios que nós amamos, que nós louvamos ao Senhor, mas praticar os ensinamentos da palavra de Deus. Tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado através da palavra, através dos ensinamentos, é o que nós devemos praticar. É a voz que clama no deserto, clamando hoje, no nosso coração, anunciando para nós que a vinda do nosso Redentor, do nosso Rei, do noivo, está muito próximo. Os sinais estão acontecendo, o tempo está mudando e nós temos que estar preparados com as nossas vestes, com as nossas mentes, com a prática daquilo que nós cremos que é o cristianismo e que o cristão deve viver. Então, meus amados, nós temos incentivado as famílias desta igreja, os pais, as mães, a se reunirem todos os dias e terem um tempo de oração, um tempo de meditação na palavra, um tempo de decorar alguns versículos, meditar, um tempo de trazer a família, os familiares, os amigos mais para perto e mostrar e fazer essa voz que hoje está ecoando dentro de nós ser ouvida por elas e fazermos também nos entregar completamente a essa voz, a voz do Espírito de Deus que tenha domínio na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, na nossa prática de vida como homem e mulher de Deus. Que você possa fazer todos os dias na sua casa, no seu trabalho, essa prática, meus queridos, da palavra. Fazer fluir esta palavra que está ecoando dentro do seu coração. Jesus está esperando que nós produzamos bons frutos, que nós possamos fazer o que Jesus nos ensinou. É um tempo de viver a prática. Quando as multidões chegam
para Jesus e perguntam: o que nós devemos fazer? Ele está falando de arrependimento. Aí ele diz: aquele que tem 2 túnicas, reparta com aquele que não tem. O que tem alimento, alimente aquele que não tem. Creio que o Senhor está nos dando a oportunidade, queridos, hoje, de repartirmos os nossos alimentos, repartirmos nossas roupas, repartirmos um pouco do que temos com aqueles que nada têm. Repartimos a palavra de Deus, repartimos uma palavra de fé, de confiança, de encorajamento, de oração, de estar, mesmo que através dos celulares, através das mídias, possamos estar repartindo a nossa confiança em Deus. Queridos, reparta o que você tem. E os cobradores de impostos, o que faremos? Jesus diz: não cobrem mais do que é o estipulado. Assim, com certeza, o Espírito está dizendo para nós hoje: não faça, não roube, não faça nada do que é errado, faça o que é certo. Os soldados também chegam ali e perguntam: e nós? Jesus disse: não sejam testemunhas falsas, não acusem ninguém falsamente, contentem-se com os seus soldos. Jesus estava preparando todo um momento para aquele povo. Jesus estava chamando todos para junto dele, preparando para uma grande viagem. E eu creio que hoje a nossa chamada é essa, queridos. E lá em Isaías, do capítulo 40, versículo 5, ele afirma, eu quero ler com você, eu quero trazer você aqui para Isaías, no capítulo 40. Capítulo 40 e alguns versículos que eu quero ler com você. Depois você pode ler com calma todo o capítulo. Mas diz assim, no versículo 5, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, ouça bem o que diz isso, uma voz diz, clama, é a voz do Espírito Santo dizendo, clama, e alguém pergunta, esse era o mensageiro, que hei de clamar? E a voz diz, toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai-se a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E aí ele diz, tu, ó Sião, tu, homem, tu, ó mulher de Deus, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto, sobe, homem ou mulher, abre a tua boca e fala da palavra de Deus, aonde tu estiveres, para quem tu estiveres perto ou longe, usa os teus grupos sociais, as tuas redes sociais, usa a tua internet para falar desse evangelho. Aí ele diz, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta e não temas, e diz à cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor virá com poder e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Aleluia. Queridos, a voz
a voz está falando aqui para todos. Para jovens, para adolescentes, para crianças, para ricos e para pobres. Está falando para os milionários, está falando para aqueles que nada têm. Está falando que nós somos como a erva, como uma flor, que ontem era e hoje já não somos. A nossa passagem é muito breve, é a brevidade da vida. Salomão fala sobre a brevidade da vida, sobre essa terra, querido. Isaías fala aqui também. Nosso tempo é muito curto. E aonde iremos passar a eternidade? É uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Porque se esse tempo aqui está difícil, na eternidade, queridos, não tem anos. Está falando é a eternidade. Passar com o Senhor é bom demais. Em Isaías 59, 2, ele diz que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possam salvar. Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados é que nos separam do Senhor. É tempo, meus queridos, de voltar aos braços do Pai. É tempo da igreja do Senhor estar preparada. É tempo de nós, meu Deus, meus amados, buscarmos o Espírito Santo de Deus. É tempo de termos intimidade com o Pai. Só Ele pode nos sustentar nesses momentos tão difíceis de dor. Talvez você esteja chorando ainda a perda de um parente, de um amigo, de alguém muito próximo de você. Eu quero te dizer, queridos, que só o Espírito Santo de Deus pode nos consolar nesse tempo tão difícil. Só Jesus está conosco todos os dias para nos amparar, para nos sustentar. A nossa mente está escondida no Senhor. Nosso coração está escondido nele. E aí então nós estaremos bem protegidos, bem guardados, queridos. E se agora, hoje, se amanhã for o tempo da nossa partida, nós não seremos decepcionados, porque o Senhor nos levará para a casa que Ele prometeu. O Senhor Jesus disse que Ele ia preparar morada para nós. E Ele também disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esses séculos ainda não se consumaram. Então Jesus está conosco. Ele está esperando uma atitude nossa de arrependimento. Uma atitude de voltar à intimidade com o Senhor. Uma atitude nossa que Ele se volte para nós e console o nosso coração, como Ele fala aqui nesse capítulo 40 do livro de Isaías. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Falai o coração de Jerusalém, brandai-lhes que já é findo o tempo da sua milícia. Consolai, o Espírito Santo, queridos, está querendo consolar o teu coração. O Espírito de Deus está querendo consolar você e a tua família. Deixa o Espírito de Deus consolar você. Deixa a presença do Altíssimo te curar. Deixa Ele te proteger, te guardar. Entrega as tuas emoções ao Senhor, teu emocional, teu psicológico. Deixa o Espírito ser a tua retaguarda e a tua vanguarda. Deixa o Espírito ser a tua armadura, querido. Jesus está chamando o povo desta terra para um arrependimento. O desejo do meu coração desta tarde, queridos, é que você se arrependa e se encha desse Espírito de Deus.
Eu quero orar com você nos próximos 2 minutos. Curve a sua cabeça e deixa essa voz ecoar no seu coração. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, nós falamos agora, Pai, da Tua palavra, da voz que clama no deserto, Pai. Eu creio que nessa tarde essa voz clamou no coração, no deserto de muitos de nós, Pai. Inclusive no meu deserto, Pai. E eu quero entregar o meu coração, entregar o meu deserto, o coração dos que estão me ouvindo nessa tarde, meu Pai. O coração, meu Deus, do homem, da mulher, da família que está ouvindo e me assistindo agora. Que esse deserto agora, meu Pai, desça, meu Pai, a Tua brisa suave, desça a Tua chuva suave e molhe a terra desse coração, Pai. E que esse coração agora, meu Pai, fique, meu Pai, fértil, fique imudecido pela Tua presença, pela Tua palavra. Seja rejuvenescido, se torne, meu Deus, um coração quebrantado e que o Senhor possa abençoar, meu Pai, este homem, esta mulher, este filho de Deus, esta filha de Deus, esta família. Que ele tenha uma semana de experiência, que ela tenha uma experiência contigo esta semana, Pai. Uma semana cheia de graça e de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Esta é a nossa oração, Pai. Oramos pela nossa cidade também. Que a nossa cidade esta semana, meu Pai, receba, meu Pai, o Teu sopro. E que esse espírito de morte, Pai, de enfermidade que está sobre a nossa cidade seja dissipado. E a nossa nação, meu Pai, seja perdoada e a nossa cidade perdoada também, Pai. E que nós possamos nos prostrar diante do Senhor e perguntar o que devemos fazer para receber a salvação. Entra nesse coração, Espírito de Deus, e salva em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você e a sua casa, queridos. Aí no nosso site tem o nosso telefone, tem o nosso endereço. Passe uma mensagem para nós teremos o maior prazer em receber e te responder. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Uma semana abençoada. Amém, Jesus, e amém.